Oi, eu sou Ivy de Oliveira, esse é o meu lugar de fala e hoje nós vamos conversar sobre empatia. empatia. Se você gosta desses assuntos de desenvolvimento pessoal, já segue a gente aqui no, eu ia falar Facebook, no YouTube, porque o YouTube ele pede isso pra gente, que vocês sempre cliquem ali no sininho, que vocês cliquem seguindo a gente, porque assim eles vão saber que o nosso conteúdo é relevante, você gosta dele e etc e tal, certo, Gustavo? Então bora começar. Empatia. Gustavo, o que é empatia pra você? É você acreditar numa pessoa, você tipo, sei lá, você gostar de uma pessoa e você acreditar nela porque você gosta dela. Não, eu acho que você tá pensando em simpatia. A gente tá falando de empatia, que é uma outra nomenclatura. Eu vou tentar explicar a empatia fazendo um discurso prévio, pode ser? Bom, a gente está vivendo um mundo tão tecnológico que a gente acaba esquecendo que as pessoas elas também estão por trás daqueles processos tecnológicos, né? Atrás de um celular tem uma pessoa, atrás de um processo num setor administrativo tem uma pessoa que solicitou. Então a gente, quando fala em empatia, a gente está falando de uma característica de que toda pessoa tem, ou seja, todos nós nascemos com essa disponibilidade de poder reconhecer as emoções dos outros, reconhecer o que o outro está sentindo e poder fazer escolhas a partir disso, né? Então, antigamente a gente falava que empatia era você sentir igual o outro, se colocar no lugar do outro. Sabe aquela frase de Jesus que fala assim, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você mesmo? Mas a empatia, ela quebra um pouco essa regra, porque ela fala assim, faça aos outros aquilo que as pessoas gostariam que fossem feitos para elas, né? Porque às vezes aquela pessoa que está passando por uma situação boa ou ruim, ela não precisa daquilo que você acha que ela precisa, mas ela tem outros objetivos, outros desafios e que acabam, né, ficando desigual, aí num jogo desigual se a gente fosse nivelar por quem nós somos. Então a empatia é essa vocação, vamos dizer, que todo mundo tem. Só que aí quando a gente fala assim que a empatia ela é uma coisa inata, ou seja, você nasceu com ela, aí você vai me perguntar, mas por que tem gente que parece que nem se importa com os outros? Pergunta, Gustavo, pergunta, faz essa pergunta aí. Por que então parece que tem gente que não liga pros outros? Pois é, porque tem pessoas que nascem com uma dificuldadezinha em relação às outras. O que a gente pode dizer é o seguinte, na sua cabecinha existem neurônios espelho. E graças aos neurônios espelho, essa quantidade que a gente tem, que a gente dispõe, é que quando a gente assiste a um filme, a gente se emociona, a gente consegue se sentir tocado por aquela emoção, mesmo sabendo que ela não é real, né? Que ela não aconteceu de fato. Por conta desses neurônios espelho que a gente aprende a bater palminha quando a gente é bebê, porque a gente tem capacidade de imitação, né, de conseguir, olhando para o outro, se ver num espelho. Ao mesmo tempo, por conta desses neurônios espelho, a gente consegue se reconhecer como gente, né, como ser humano, porque a gente consegue ver refletido o potencial de humano que a gente tem. Ao mesmo tempo, tem pessoas que nascem com um déficit desses neurônios, então porque existem dois tipos de empatia que eu vou deixar aqui também explícito, que é muito legal a gente saber pra gente poder entender um pouco mais o que é isso, né? Então existe uma empatia que a gente consegue entender o que acontece com o outro, e aí a gente chama de cognitiva, o que passa ali, né, no nosso processo mental, e que a gente consegue olhar para aquela pessoa e entender o que gerou o afeto que ela está sentindo, né? Então eu vejo um jogo de futebol pela televisão e vejo torcedores se descabelando lá. Então eu consigo cognitivamente, né, através do meu pensamento, entender o que está se processando, por que aquela pessoa está reagindo daquela forma tão louca, tão absurda, né? E também existe a empatia afetiva, que é aquela empatia que a gente consegue se afetar mesmo com o sentimento, que eu consigo me emocionar com aquilo que aconteceu com a outra pessoa, né? Então, às vezes a gente teve uma quedinha de luz aqui, mas tudo bem. E a gente consegue ver, por exemplo, uma pessoa fazendo um relato dramático e a gente começa a chorar também, se emociona também, porque aquilo parece que toca fundo como se estivesse acontecendo com você. Então, é por conta dessas duas características que a gente consegue processar a empatia. Mas as pessoas que têm, por exemplo,
são caracterizadas como psicopatas, por exemplo. São pessoas que não conseguem processar a empatia afetiva, né? Claro que eu não vou entrar em detalhes porque eu também não tenho esse conhecimento específico sobre psicopatas, embora eu tenha experiências e convivido com algumas pessoas com essa característica. Mas são pessoas que, em suma, conseguem entender, inclusive processar o que está acontecendo, né, com o outro, por que o outro reage daquele jeito. Inclusive a gente chama de pessoas frias, né, manipuladoras, que conseguem prever até o que você vai fazer daqui a pouco por conta do processo mesmo emocional, do teu gatilho emocional e o que aquilo que ele faz pode desencadear com você. O que acontece com o psicopata, com as pessoas que têm sociopatias, psicopatias, é que elas não conseguem fazer esse processamento afetivo. Então, ela consegue entender porque você está chorando, porque está passando fome, mas ela não consegue se sentir tocada emocionalmente a ponto de, às vezes, ir lá e entregar um prato de comida para você. Né? Então, esse nível de déficit de neurônios espelho explicaria, talvez, comportamentos como esse. Ao mesmo tempo, temos as pessoas que são autistas, né? E as pessoas autistas, elas são ao contrário. Elas têm, às vezes, uma capacidade deficitária de entender por que você está reagindo daquele jeito, ou por que você está nervoso, por que você está gritando, por que você está emocionado. Mas eles, em geral, conseguem muito tocar-se, né, com o sentimento dos outros e se afetar com alegrias, com as tristezas alheias, e são muito sensíveis, né, muito inteligentes nesse aspecto. Então, eu tinha uma aluna, inclusive, que é muito incrível. Muitas vezes a gente tinha dificuldade de explicar para ela por que as coisas eram daquela maneira, mas quando ela percebia que tinha um colega triste ou precisando de ajuda, ela era a primeira pessoa que ela abraçava aquela criança, sabe, Gu? E ela limpava as lágrimas, assim. E outras pessoas cognitivamente ou afetivamente consideradas normais, eu vou colocar aqui um entre aspas, bem entre aspas, não tinha aquela capacidade de colaboração, de ajuda, né? E por que a gente está falando de empatia nesse vídeo, Gustavo? Porque a gente tá nas cavernas, a gente tá afastado da humanidade, a gente tá... Pois é, né? A gente está vivendo um momento de isolamento aqui, auto-isolamento social, não podemos abraçar todo mundo na rua e trabalhar, né? E ter as suas funções sociais que a gente gosta de fazer, liberadas, né? Então estamos obrigatoriamente nessa situação, mas isso vem evocando, não sei se você está percebendo, polarizações no sentido de algumas posturas. Então, tem pessoas que acham que é muito importante que a gente valorize essa questão econômica e que as pessoas voltem a trabalhar o quanto antes, outras pessoas pensando o oposto, que é preciso, mais importante, preservar vidas em decorrência de qualquer outra coisa que aconteça. E aí, nenhuma das partes que estão polarizando estão sendo empáticas, se a gente for pensar, né? Porque a pessoa que tá precisando ficar em isolamento, ela não entenda que é importante gerar economia, né? Mas a discussão ela não girou em torno de quais possibilidades podem ser feitas em isolamento, em distanciamento social, que podem continuar gerando economia, por exemplo, né? Não foi feita uma pergunta para que possa se gerar uma discussão, então gera-se um julgamento. Todo mundo que acha que é contra isso, então é errado, está, né, cancelado, como agora é a moda cancelar pessoas. Ao mesmo tempo, pessoas que querem valorizar a vida, que é o meu ponto de vista, que é muito importante nesse momento, acabam que são julgadas pelas pessoas que pensam na economia e acham que essa postura é uma postura irresponsável, etc. E também vem de um julgamento, né? Então, é preciso que a gente trabalhe a empatia verdadeira, que a gente consiga não apenas ficar pensando no que eu gostaria que os outros fizessem, né? O que eu gostaria de que fosse feito se eu estivesse naquela situação, mas que eu fizesse aquilo que fosse importante ser feito, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não tenho nenhum problema empático, né? Cognitivamente nem afetivamente. Então, se eu ver na rua ou ouvir falar de pessoas que estão passando fome, sendo que eu não estou, eu consigo sentir empaticamente a importância de ajudar aquela pessoa, não é? Eu não preciso esperar que venha uma resolução de algum político, alguma coisa assim. A gente consegue ter essas reações empáticas.
E é muito importante que talvez a gente perceba que, como todos nós temos essa característica inata, que nós possamos de verdade fazer mudanças no coletivo a partir disso, né? E aí tem pessoas que vão poder dizer pra mim, não, mas a gente tem que agir friamente, mentalmente. Mas eu quero te dizer que pela neurociência não existe, né, qualquer escolha que você faça que não tenha passado pela emoção, porque a emoção é um programa da mente, né? Os sentimentos a gente interpreta a partir dos nossos referenciais, mas tudo que a gente escolhe tem a ver com sentimentos, com emoções, né, na verdade. Então, se a gente escolhe ajudar pessoas que estão com fome, é porque existe um programa na nossa mente mental que acionou, né, aquele padrão de luta, fuga, sobrevivência, e que a gente entende sobremaneira a importância da sobrevivência. Então, me toca, eu quero ajudar, né? Então, a gente entende que as pessoas que não têm essa atitude, ou não desenvolveram, né, esse potencial, já que ele é inato, ou tem algum déficit que é preciso ser curado também, né? Então isso é muito por importante. Cálcio, né? Hã? Isso é por cálcio? Falta de cálcio? Eu não sei explicar tecnicamente quais tipos de neurotransmissores que estão falhando, o que tá rolando. Eu vou estudar mais porque eu tô fazendo pós-graduação nisso e vou me especializar mais. Mas é muito importante a gente saber que, já que a empatia ela é inata, é importante que a gente saiba como a gente pode se tornar mais empático se a gente não está sendo, não é? O que você acha? Que é uma boa, né, pra gente poder começar a fazer esse exercício. Além desse momento que a gente está vivendo e etc., é importante que a gente perceba que o mundo está mudando, como a gente falou no último vídeo, e que processos de colaboração são os que mais vêm movimentando economias alternativas, como a economia colaborativa mesmo, pelo próprio nome, a economia circular, né? E as comunidades que sobrevivem com outros tipos de tecnologia, elas trabalham sobremaneira com colaboração. Então, os funcionários, eles não são mandados ou escravos de ninguém, como diria o Renato Russo, mas eles são colaboradores de forma igual a partir de todos os seus talentos, né? E quando a gente também trabalha com significado, a colaboração ela fica muito mais efetiva. E quando a gente trabalha empaticamente, a liderança, né, também, a chefia, ela também pode alcançar, talvez, conquistas maiores dos seus funcionários, né? Então, por exemplo, quando a gente está passando por um momento muito feliz, é natural que as pessoas se motivem, elas fiquem mais felizes juntas, por conta, inclusive, do neurônio espelho. Então, se eu estou feliz, o jeito que eu estou feliz vai fazer com que você que esteja me assistindo fique feliz também, porque isso vai ser um reflexo, vai ser espelhado, né? Se eu estiver aqui deprimida, cabisbaixa, triste, provavelmente também vou influenciar vocês. E isso, a questão da empatia, ela também tem esse ponto importante pra gente perceber, que pra gente mudar algumas coisas, às vezes a gente não precisa dizer nada, mas a gente precisa simplesmente mudar a gente mesmo. Eu sei que eu fiquei falando um monte dessas coisas agora, na minha cabeça ficou tudo misturado. Ficou claro, Gu? Ficou. Porque assim, o que a gente tá falando de empatia é uma coisa muito simples, né? Tecnicamente é uma coisa que todo mundo já sabia, mas quando a gente começa a estudar a fundo, a gente percebe que algumas coisas a gente não sabia. E que essas coisas que a gente não sabia podem ajudar a gente a mudar outras pessoas, mudar a gente mesmo, ou mudar o nosso ponto de vista em relação às outras coisas. Eu fiz um curso recentemente, e aí a professora ela sugere que para as pessoas exercitarem a empatia, elas podem fazer um exercício. E já que foi legal para mim, eu vou passar esse exercício para vocês também. Então anotem aí no seu papelzinho, no seu celular e etc. Assistam a qualquer vídeo que seja emocionante, de um depoimento, sabe? E pode ser um depoimento, no caso do vídeo que ela passou do exercício, foi um vídeo de uma menina refugiada da Síria. Mas você pode assistir qualquer depoimento. Depois que você assistir esse vídeo, grave um vídeo na sequência, em primeira pessoa, como você estivesse vivendo as mesmas experiências daquela pessoa. E depois anota o que você observou dessa experiência. Vocês vão perceber que vocês vão sentir, de fato, emoções muito parecidas com aquelas que você estava vendo. Isso é muito interessante. Uma outra coisa é a gente começar a observar as nossas conversas que a gente tem, né? As nossas convivências,
e começar a notar também os tipos de diálogo que a gente tem, se é empático, se não é, se ao invés de a gente reagir, a gente está realmente fazendo esse exercício de pensar o que aquela pessoa precisava naquele momento, né? Existe uma corrente muito interessante também de trabalhos humanizados, então pessoas que trabalham nos hospitais terem um tratamento mais humanizado, professores terem um tratamento mais humanizado. E humanizado é você conseguir respeitar a expressão do sentimento dos outros, né? Então, por exemplo, se um professor, um profissional qualquer, dando uma aula, chega no seu ambiente de trabalho triste, nervoso, com algum problema pessoal, vai ser muito difícil para ele contagiar o grupo dele, né? Engajar positivamente as pessoas com as quais ele está convivendo, se ele mesmo não está se sentindo bem. Então, provavelmente, aquele dia vai ser péssimo, porque os alunos vão espelhar tudo aquilo que ele está vivendo, né? E se existe uma chefia naquele espaço que tem muita empatia, quando a pessoa chegar, ela já vai perguntar de verdade, não só, né, por obrigação. E aí, como você está? Tá tudo bem com você? E aí a pessoa naturalmente vai conseguir ajudar naquilo que a outra pessoa precisa para que ela possa executar o trabalho dela, né? Então, se a gente exercitar de verdade a empatia, muitos problemas, tanto de relacionamento, profissionais e educacionais, vão ser minimizados à medida que a gente quiser se relacionar verdadeiramente, né? E quiser, de fato, exercitar esse talento inato que nós temos, que é a empatia. Ficou com alguma dúvida, Gustavo? Não. É um vídeo simples, eu acho. É um vídeo de boa. É um vídeo que te mostra que você tem talento. E esse talento precisa ser exercitado. E aí, volte esse vídeo várias vezes se você quiser. Se você não conseguiu entender alguma coisa direito, me diz aí embaixo. Ivy, você se perdeu, não consegui entender uma parte que você falou. E eu volto para fazer outro vídeo. Sugiram temas, né? Então, algumas pessoas sugeriram para que eu falasse de novo sobre a escala de Hawkins, sobre o momento que a gente está vivendo. Pode ser um tema que a gente vai fazer. Mas sugiram temas aí para a gente continuar. E assim, nosso objetivo aqui é falar sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e espiritualidade. E hoje foi um tema específico bem bacana para a gente trabalhar nosso autoconhecimento. Então fica a dica pra você, né, Gustavo? Uhum. E pra todo mundo, pra mim também, continuar exercitando essa coisa bonita que é a empatia, certo? Certo. Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!